Olá, amigos do Divulgar.net. É com muito prazer que estamos trabalhando nesse programa, trazendo esse estudo do Livro dos Médiuns para as pessoas que desejarem conhecer mais a respeito dessa faculdade humana tão importante que nos dá a possibilidade de contato com a espiritualidade. Nós estamos no capítulo 23, encerrando esse capítulo. Kardec fez perguntas aos espíritos para ter um apoio de tudo aquilo que tinham dito anteriormente nesse capítulo. E nós vamos fazer então essas questões que estão no Livro dos Médiuns, encerrando esse capítulo 23. Primeira questão é a seguinte, que Kardec coloca: por que certos médiuns não podem livrar-se de espíritos maus que a eles se ligam? E como os espíritos bons que eles chamam não têm força suficiente para afastar os outros? Porque nós vimos que nesse processo obsessivo, muitos médiuns acabam caindo, acabam até desistindo de trabalhar com a mediunidade por conta desses processos de influenciação espiritual. Então Kardec perguntou para esses espíritos por que alguns médiuns, não todos, não podem se livrar desses espíritos maus, não conseguem se livrar, acabam sendo teleguiados por eles. E por que os bons que eles chamam não têm força suficiente para afastar os maus? E olha o que os espíritos responderam: não falta poder ao espírito bom. Tem nada a ver. Não é que o espírito bom não tem o poder de afastar. É o médium que quase sempre não está em condições de ajudá-lo. Se o médium não quer que o espírito mau se afaste, o espírito bom não pode fazer nada. Ele respeita o livre-arbítrio do médium. Então, às vezes o médium fala que quer que o espírito se afaste, mas no fundo, ele se compraz com aquela companhia, ele gosta. Porque ele gosta de fazer o que o espírito quer fazer também. E os espíritos falam então que não falta poder ao espírito bom, mas é o médium que quase sempre não está em condição de ajudá-lo. Sua natureza é mais adequada a outras relações. Seu fluido se identifica mais com o espírito do que com o outro. O fluido do médium se relaciona mais, se identifica mais com o do espírito que está obsediando ele, do que com o do espírito bom. Daí não dá para afastar. É isso que dá força aos que querem enganá-lo. Porque ele acha naquele médium, naquela pessoa que ele está obsediando, todos os instrumentos necessários para ele continuar ali obsediando. Então não é que o espírito bom não consegue, não tem força suficiente. Não é que ele não tem poder. É o médium que não está em condição de ajudar esse espírito bom. Porque para afastar o espírito teria que ser uma combinação da vontade firme do médium com o espírito bom agindo. Daí sim, daí a coisa dá certo. A outra pergunta que Kardec fez: a pessoa bastante meritória, de moralidade irrepreensível e não obstante impedida de comunicar-se com os bons espíritos. Ele quer saber se isso aí é uma prova. Então vejam bem, Kardec está falando que conhece até pessoas que têm bastante mérito, têm uma moralidade irrepreensível e não consegue se comunicar com os bons espíritos. E o que os espíritos falaram a respeito? Isso não é uma prova. Não é uma prova para
Para o médium, não. Não é uma prova. E olha o que os espíritos falam. Quem pode garantir que não traz o coração manchado de mal? Porque aparentemente ele está ali. A gente sabe que pode haver um fingimento. Porque todos nós temos dentro de nós as imperfeições ainda. Naquela parábola do joio e do trigo, a gente pode comparar o trigo com o que nós temos de bem dentro de nós, de bom, e o joio com o que temos de mal, porque o joio é mato, é para ser queimado e jogado fora. E o trigo não, é para ser guardado, porque ele vai ter utilidade. Ele vai ser colhido e ele vai ser útil. Então, às vezes, tem pessoas que aparentemente têm uma moralidade repreensível às vistas de todos, mas no seu interior, quando ele está só, quando ninguém está vendo, age de outra maneira. Não eram assim que os fariseus da época de Jesus agiam? Eles pregavam algo para todos, mas na realidade, na intimidade, eles não obedeciam aquelas leis que eles pregavam. Então, os Espíritos estão falando, quem pode garantir que essas pessoas não trazem o coração manchado de mal? Que o organismo não controla essa aparência de bondade? Então, todos nós podemos até fingir que somos bons e temos sempre alguma coisa de maldade dentro de nós. Agora, nós vamos enganar os espíritos? Não. Se o espírito é um espírito obsessor, se ele é um espírito mau, mas ele não é um espírito ignorante, ele conhece técnicas, ele sabe como agir, ele vai achar nessa pessoa tudo que ele necessita para agir. Embora aparentemente a pessoa tenha mérito, tenha uma moralidade repreensível, como Kardec falou. Então ele não vai deixar que essa pessoa se comunique com um bom espírito. Isso revela ao obsedado a sua fraqueza e deve incliná-lo para a humildade. Todos nós devemos ser humildes e sabermos que temos ainda as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E nós não podemos nos achar melhor do que nós somos. Tem um amigo orador espírita que ele fala assim, nós não somos ainda bons, mas nós somos candidatos a bons. Porque é lógico que pela nossa evolução e pelo nosso esforço, nós vamos nos tornar bons. Mas ainda naquela escala, a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, os espíritos bons formam um grupo e os espíritos imperfeitos formam outro. E nós ainda pertencemos ao grupo dos espíritos imperfeitos, apesar de já termos rasgos de bondade, apesar de já termos sentimentos melhores, mas ainda temos muita coisa a combater dentro de nós. Então, temos a nossa fraqueza e temos que ser humildes. Então, é isso que os espíritos falam, que o obsedado, ele deve saber da sua fraqueza e deve incliná-lo para a humildade, de pedir, de querer, pedir aos bons espíritos, ao seu anjo de guarda, que o ajude a se livrar, porque ele não tem força suficiente. Aquele que em todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos. Olha, aquele que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos. Que defeitos são esses? Orgulho, egoísmo,
avareza, inveja, rancor, maledicência. Olha quanta coisa. E nós falamos assim, mas eu não sou maledicente. Claro que nós não queremos ser. Nós não queremos falar algo do outro que o prejudique, nós não queremos fazer mal para o outro. Mas numa roda, numa conversa, quando alguém puxa um assunto para falar algum defeito de uma pessoa, às vezes, imediatamente nós damos a nossa opinião. E quantas vezes, quando nós acabamos de falar, cai a nossa ficha. E nós falamos assim, não devia ter aberto a minha boca. Por que eu falei? Porque isso ainda está dentro de nós. O julgamento, a maledicência, achar que somos melhores que os outros. Por isso que precisamos cultivar a humildade. Porque pela humildade nós seremos ajudados pela espiritualidade maior. Outra pergunta que Kardec fez aos espíritos. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Veja bem, o médium deseja receber comunicações e existe um processo obsessivo que o impede de receber essas comunicações. Isso é sempre um sinal de indignidade, ou seja, ele não é digno de receber essas comunicações. E olha a resposta que os espíritos deram. Não de indignidade, mas de dificuldade em certas comunicações. Então não é que o médium não é digno de receber, mas ele pode ter dificuldade em certas comunicações. Ele deve empenhar em vencer os obstáculos que estão nele mesmo. Então, são coisas que ele vai ter que trabalhar com ele mesmo, são os obstáculos que ele tem que vencer para, então, ter essas boas comunicações. Continuando as questões de Kardec. Seria punição não poder comunicar-se com outros espíritos? Ou seja, o médium só se comunica com um espírito e nunca ele consegue se comunicar com outros espíritos diferentes. Então seria punição para ele, para o médium? Os espíritos responderam, em alguns casos pode-se considerar sim, sendo prêmio poder com eles comunicar-se. Então, em alguns casos, é uma punição para o médium, ele não poder comunicar-se com outros espíritos. Em outros casos, poder comunicar com outros espíritos é um prêmio para o médium, é algo que vai fortalecer ele, vai lhe premiar, vai deixá-lo mais livre para trabalhar com outros espíritos. Continuando as questões de Kardec. Pode-se combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Ou seja, se nós queremos combater a influência dos maus espíritos e nós vamos então orientar esses espíritos moralmente, os espíritos responderam que sim, nós podemos orientar esses espíritos e é o que nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas. E os espíritos falam, tarefa caridosa e que se deve realizar religiosamente. Não é uma coisa para brincadeira, não é uma coisa assim, essa semana eu vou no trabalho, a semana que vem eu vou faltar porque tem um show, porque tem isso, porque tem uma sessão de cinema, porque tem um programa bom na televisão. Não, é um compromisso. Nós podemos combater essa influência se nós orientamos esses maus espíritos. Então é uma tarefa caridosa.
Por meio de bons conselhos se pode levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Os bons conselhos que damos a eles, as conversas amorosas, afetivas, fazem com que eles possam se arrepender, como nós vemos acontecer sempre em alguns trabalhos, e também apressar o adiantamento desses espíritos. Eu tive a felicidade de ter uma comunicação de um espírito que foi aconselhado por mim há algum tempo atrás, e agora ele é um trabalhador daquele mesmo trabalho onde ele foi atendido. Então é possível sim, e nós podemos ajudar. Nosso tempo está se esgotando, nós queremos agradecer a audiência e ficamos para o próximo programa, continuidade das questões que Kardec fez sobre obsessão aos espíritos superiores. Claudete Moura, para o divulgar.net.